Olá, hoje, domingo, 16 de fevereiro. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Senhor, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós, Senhor, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai nossa palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós, Jesus, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, então a liturgia da igreja separam 2 leituras, além do Salmo e o Evangelho. A gente vai meditar aqui um pouquinho sobre a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 8. E aqui a gente vai meditar o 5 e o 7. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Vou repetir. Isto diz o Senhor, abre aspas para Deus: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Então veja, meus irmãos, a palavra, o adjetivo que Deus utiliza é maldito. Maldito o homem que confia no homem, que confia na materialidade, que põe a sua esperança na matéria, na força da carne humana, enquanto o seu coração se afasta de Deus, do Senhor. Ou seja, maldito o homem que pensa, que acredita que é autossuficiente, que põe a sua confiança e a sua esperança em si mesmo e que acredita que é capaz de resolver todas as situações e de viver sem Deus. Mas mais do que isso, de que põe de fato a sua esperança em si mesmo. E por que maldito? Porque Deus amaldiçoa? Não. Porque naturalmente vai se deparar em algum momento da vida com a verdade, assim como ela é, com a realidade que se impõe. Muitas vezes, quando a gente não enxerga a realidade, quando a gente vive uma vida na ilusão mesmo,
fugindo da realidade, a vida se encarrega de nos impor a realidade. E quando a gente se depara com a realidade, a gente percebe o tamanho da nossa pequenez e a gente percebe o tamanho da grandeza de Deus. E aí no versículo 7 ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque quando a nossa esperança é em Deus, é no Senhor, é em Jesus, e não em nós mesmos, nas nossas forças e nas capacidades humanas, a gente não se frustra, a gente não se decepciona. Quando a nossa esperança está de fato em Deus, a gente na adversidade, na perda, na ausência, no momento difícil, nosso coração fica em paz. Porque quem possui a esperança em Deus e não em si mesmo, não perde a paz. Mesmo no momento de profunda dor. Por quê? Porque sabe, espera que tudo aquilo que está acontecendo seja um momento bom, mas principalmente um momento ruim. Sabe que tudo aquilo que está acontecendo está perfeitamente disposto para o bem. Para o bem da sua própria alma, da sua própria vida. E que, portanto, é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Deus não erra, por isso que Ele não decepciona. Agora a gente se decepciona muitas vezes porque a gente coloca a nossa esperança nas nossas próprias forças, na nossa própria capacidade. É importante que a gente tenha confiança nas capacidades que o próprio Deus nos concedeu. Mas mais importante ainda é reconhecer o tamanho da nossa pequenez, da nossa fragilidade. E aí sim, a gente sai da maldição para a bênção. Porque é uma maldição o homem que confia em si mesmo. Uma hora ele vai se deparar com essa maldição. Porque ele vai perceber que ele não dá conta de resolver. Não dá. Cedo ou tarde ele vai perceber que não é autossuficiente. A gente precisa de Deus. E é bênção porque quanto mais cedo a gente entende que há uma parte muito importante de responsabilidade nossa, de quantidade de dedicação, de comprometimento, que a gente vai de confiança mas a nossa esperança deve estar em Deus e não na materialidade desta vida. Porque senão, quando chega a ausência, quando chega a doença, quando chega o momento difícil, a gente sucumbe. Mas quando de fato a nossa esperança está em Deus, o nosso coração permanece em paz. E aqui eu vou dar 3 exemplos recentes e que vão iluminar nossa inteligência. O mais recente agora, o de Tiba, né? Esposo da Déa, esse casal evangelizador que o Brasil inteiro acompanha. E você vê que a Déa, ela está sofrendo muito, ela está grávida. Ela está acompanhando o marido que até domingo estava bem e que hoje está numa cama, num hospital, entubado, com febre, aguardando uma segunda cirurgia para tentar reverter hoje um quadro em que ele está do pescoço para baixo sem movimentos. Mas você vê os vídeos que ela está gravando, dando notícia, e você vê que apesar da dor, dela estar completamente dilacerada de dor, ela está de pé, com um semblante sereno, com o coração em paz, né? E aí você vê, né, a bênção de alguém que confia no Senhor. Os custos com esse tratamento que Tiba precisa fazer são imensos. E ela foi lá e estendeu a mão dela e pediu na internet ajuda. E em poucas horas bateu-se a meta da ajuda que ela estava pedindo, do custo imenso, que ela nem
Ela disse, meu Deus, como é que eu vou pedir esse valor? Estava encabulada. Mas veja, a esperança dela não estava nela mesma. A esperança dela não estava na materialidade desta vida. Estava em Deus e na generosidade que Deus exerce, se materializando pela generosidade do coração de cada irmão e de cada irmã. E o pouco que cada um doou se tornou o muito que ela precisava. Eu acho que já passou a meta, deve ter já quase dobrado a meta que era. Por quê? Porque é alguém que colocou a sua esperança no Senhor. E está vivendo esse momento muito difícil que o Brasil inteiro está acompanhando, mas com o coração em paz. Outro exemplo de quem de fato colocou a sua esperança no Senhor, nossa conterrânea Rebeca Ataíde, que viveu recentemente, né, não tão recente, mas num período, sim, recente, que viveu a perda de um filho, né? Um bebê que encantou o Brasil inteiro. E a mesma coisa, por causa da internet, a gente testemunhou a dor. Uma mãe dilacerada pela dor da perda de um filho, mas um coração de pé. E a esperança e fé com que ela viveu toda essa situação contagiou e ressignificou a vida de muitas pessoas. Restaurou a fé de muitas pessoas. Porque alguém que viveu o sofrimento da perda de um filho, que eu acho que é o maior sofrimento que alguém pode viver nesta vida, de pé, com esperança, porque não colocou a sua confiança na materialidade desta vida, mas colocou a sua esperança no Senhor. E sabia que mesmo vivendo aquele momento de profunda dor, estava vivendo a boa e perfeita vontade de Deus. E outro exemplo, o grande professor contemporâneo Vitor Sales Pinheiro, que vive ainda a dor dessa ausência também. A sua filha de 7 anos foi fazer uma cirurgia para retirar as amígdalas e faleceu. E esse homem, de pé, ensinou ao país, testemunhou um coração enlutado, mas cheio de esperança, que não colocou a sua esperança na força da carne humana, em si mesmo, mas na graça de Deus, no Senhor. Então dei 3 exemplos de testemunhos recentes de como de fato é uma maldição quem coloca a sua esperança em si mesmo ou nas forças deste mundo, e quem coloca a sua esperança no Senhor. Na alegria e na tristeza, o coração permanece em paz e não se decepciona nem se frustra, porque sabe que está vivendo a boa e perfeita vontade de Deus. E é isso, é a essa esperança que o Senhor nos convida a possuir e a ter. Não confiar a nossa vida, a nossa felicidade, né? Em nós mesmos. Colocar a nossa esperança em nós mesmos, colocar a nossa esperança na materialidade desta vida que se esgota, mas colocar a nossa esperança em Deus. Peçamos ao Espírito Santo essa graça. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículos 17, depois pula para o 20 e vai até o 26. O momento em que Jesus fala de algumas bem-aventuranças. Aí veja como tem uma conexão muito forte com a primeira leitura. Porque Jesus levanta os olhos para os discípulos e diz: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então veja, você que vive na pobreza aqui neste mundo, o reino de Deus é seu.
Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Então, você que passa fome hoje aqui, você será saciado no céu. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Então veja, você que chora, que passa por uma vida difícil, você vai ser consolado no céu. É promessa de Deus. Não que a gente vá caçar sofrimento, não que a gente vá em busca do sofrimento, não, mas quando ele se deparar com a realidade da vida é essa, é a vida acontecendo sim. A vida, ela é permeada pela dor e pelo sofrimento, e quando a dor e o sofrimento bater na nossa porta, que a gente lembre da promessa de Deus. Por quê? Porque certamente é uma ação de Deus ou uma permissão de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa e perfeita. E se a gente coloca a nossa esperança em Deus, a gente se conforma, a gente não se frustra, a gente não se decepciona, mas a gente vive aquele momento de dor de pé. E aí, olha o versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Essa é a bem-aventurança que todo discípulo autêntico de Cristo irá viver. Porque o mundo vai te odiar pelo discipulado de Cristo, porque odiou primeiro a Ele. O próprio Jesus. É bem-aventurado você que vive o martírio da ridicularização, que vive sim a exclusão, que é vítima de cochicho, de fofoca, que é vítima de julgamento, muitas vezes dentro da própria igreja, porque você está almejando a santidade, porque você não negocia mais em relativizar a palavra de Deus, em relativizar o catecismo, em relativizar o que a igreja ensina, o que a palavra de Deus determina. E Jesus está aqui dando um consolo, dizendo, olha, bem-aventurado você, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. E aí ele dá uma ordem, alegrai-vos nesse dia, alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Será grande a vossa recompensa no céu. Então olha a promessa de Deus. E aí ele dá um recado para quem vive preso na materialidade dessa vida. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós quando todos vos elogiam. Sabe o que é que Jesus está sendo pedagógico aqui? Ai de vós ricos, ele está falando assim, que todo rico, ai de vós para todo rico, não, ele está dizendo exatamente para aquele lá da primeira leitura, ó, que coloca a sua esperança na materialidade desta vida. Porque quando você fica rico, a probabilidade de você esquecer de Deus é imensa, de você achar que a sua força é o dinheiro, e aí você coloca o dinheiro no lugar de Deus. Quando a gente coloca o dinheiro no lugar de Deus, o primeiro sintoma, o nosso coração perde a paz. Nosso coração perde a paz. Parece que está tudo bem na nossa casa, na nossa família. A gente está com não sei quantos carros na garagem. A gente está com casa de praia, casa de campo. Ave Maria, é um negócio, Ave Maria, é fartura por cima de fartura. E o coração não está em paz. Por quê? Porque Deus deixou de ser o Senhor. O dinheiro passou a ser o Senhor. Então, ai de vós. Jesus está sendo pedagógico. Em contrapartida, pode haver o rico, a família rica, que de fato é rica, contudo, Deus, o coração não se afastou de Deus, do Senhor. Deus continua sendo Senhor. E com certeza aquele rico vai colocar a sua riqueza a serviço de quem precisa. Então já não será mais tão rico assim. Entende a pedagogia de Jesus? Da mesma forma, ele está exortando aqui a quem coloca a sua esperança no dinheiro, no poder,
Não, meu irmão. Isso tudo é passageiro. Eterno é Deus. Pense agora na pessoa mais poderosa do mundo hoje. Ela vai morrer, ela vai passar. Pense agora na pessoa mais poderosa do país. Vai passar, vai morrer. Eterno é Deus. Entendeu? E em tempo em que a gente vive, já tem um tempo que a gente vive a polarização política. Pense, a gente tem que ter consciência política, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, por aquilo que a gente acredita enquanto cosmovisão de vida, mas não coloque a sua esperança na realidade desta vida. Não coloque a sua esperança na política, não coloque a sua esperança no político, porque você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Coloque a sua esperança em Deus. Primeiro, buscar as coisas do alto, meu irmão. E então, quem ganhar e perder a eleição, o seu coração não vai perder a paz. Se o seu coração perde a paz com as realidades materiais desta vida, é porque as realidades materiais desta vida ocuparam o lugar de Deus no seu coração e você ainda não percebeu. Vamos cuidar do nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.